Fala, investidor, como é que vai? Tudo bem? Fazendo esse vídeo especial na sexta para fazer um fechamento dessa que talvez tenha sido a semana mais difícil minha como investidor. Separei alguns pontos, alguns acontecimentos aqui da semana que são preciso passar para vocês, tá? Nós tivemos na semana, são 6 circuit breakers em aproximadamente 8 dias. Foi muita coisa, foi uma pancada muito forte para o investidor. Se você não sabe, circuit breaker é quando a queda na bolsa passa de 10%, então ela para por meia hora. Teve dias que chegou a 15%, então ela para pela segunda vez. O dólar, nessa semana, passou dos R$5. O Paulo Guedes, há um tempo atrás, disse que se o dólar chegasse a 5, precisava fazer muita burrada, mas chegou a 5. Eu não acredito que tenha sido só feitas burradas econômicas, não é por aí. A gente está vivendo o pior cenário que eu já vi em toda a minha vida de investidor. Eu invisto em ações há 22 anos aproximadamente, há 11 eu sou analista, eu nunca tinha visto isso. Nós tivemos as taxas dos DIs futuros, enfim, taxa de juros. Se você investe no Tesouro IPCA, você deve ter sentido isso aí, ou no pré, você deve ter sentido isso na sua conta. As taxas dispararam, mais de 10%, é algo que eu nunca tinha visto acontecer, né? Principalmente pós-plano real, é algo inédito. Com isso, a volatilidade, principalmente medida pelo VIX, que é um índice, que é vulgarmente chamado de índice do medo, mas mede a volatilidade, ou seja, o risco do mercado, ultrapassou 2008. Chegou a bater quase 80. Ou seja, níveis extremamente altos. Ele vai de um nível de 0 a 100. E isso traz o quê? Volatilidade para o mercado, incerteza. E sell-off, que nós chamamos, ou seja, uma venda generalizada. Não se pergunta antes de vender, vende primeiro, depois pergunta o que vai ser daqui para frente. São pontos importantes, fica difícil até, você olha para, por exemplo, em determinados momentos do dia, você olhava para a Petrobras e caía 10%. 5 minutos depois estava subindo 10%. Tinha dia que o Ibovespa caía 10%, no outro dia subia 5%, depois caía mais 10%, subia 8%. Ou seja, é algo que eu nunca vi acontecer. A velocidade da queda não se compara a 2008. Caiu em linha reta. Para você ter uma ideia, essas 2 últimas semanas nós acumulamos no Ibovespa pouco mais de 30% de queda, de retração. Entre o topo do índice em 119 mil pontos até o momento, a gente já passa de 40% de queda. É muito difícil para o investidor tomar qualquer decisão com a volatilidade nesse nível. E o que a gente viu, então, foram os bancos centrais entrando com um canhão, uma artilharia pesada, e quem me acompanha na Super Quarta sabe que eu falei disso, né? Que era uma das possibilidades, que isso deveria acontecer em algum momento. Então, essa artilharia pesada do Banco Central entrou no mercado, mas nem isso foi suficiente para poder segurar essa volatilidade, esse medo, esse ímpeto vendedor. Eu já falei também em outros vídeos, e quem me acompanha sabe, né? Toda crise ela tem algumas etapas, né? Alguns passos, alguns processos. E esse processo atual que a gente está vivendo, ele possivelmente marca o final de uma crise. Pelo menos é o que a maioria dos investidores, dos economistas, começam a sinalizar. Do lado do corona, eu espero que você esteja fazendo a sua quarentena, eu espero que você esteja evitando ao máximo se expor. Pelo menos é dessa forma que a maior parte dos países estão atuando, estão agindo, né? E fechamos a semana, inclusive, com Nova York paralisada, totalmente paralisada. A maioria das cidades aqui no Brasil vão tomar o mesmo caminho, somente dessa forma. Existe aí uma droga que em conjunto pode ser ministrada. O Trump anunciou essa semana que vai colocar ela em atuação. Aqui no Brasil também já está sendo ministrado, mas não existe estudo científico que possa garantir a eficácia. Então é preciso esperar pelo menos 7 dias. Para ver se essa droga vai fazer algum efeito. O nosso ministro da Saúde veio a público e disse que, dada a evolução da doença, em abril o nosso sistema colapsa. Então, cabe a você ajudar nessa tarefa de não ser um vetor que carregue o vírus por aí, porque a maior parte das pessoas terão uma gripe leve, não vão desenvolver os sintomas mais críticos do corona. Diante desse cenário, vários economistas já começaram a revisar para baixo o crescimento da economia mundial. PIB do mundo inteiro estão sendo revisados, do Brasil inclusive, de queda, né? De que antes era um crescimento, na dúvida, 2 e alguma coisa, agora já se fala em retração até de 1%. A verdade é que eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer. O próprio Fed falou essa semana que não vai fazer mais previsão nenhuma, porque nunca aconteceu o que está acontecendo agora. É um fator
totalmente extraordinário que nós estamos vivendo, toda a população mundial está vivendo. Do ponto de vista do Ibovespa, voltando para ele, existem alguns mecanismos técnicos que você pode avaliar ou tentar medir a intensidade dessa queda e até onde essa queda poderia seguir. E os 67 mil pontos, pelo menos nessa semana, indica que a gente está procurando um fundo naquele patamar. É cedo, é muito cedo para afirmar que os 67 ou a região ali dos 70 mil vai ser efetivamente o fundo do índice Bovespa. E para a semana que vem o que se aguarda é o alívio das notícias ruins e o aparecimento de algo que possa realmente firmar ali o fundo dos 70 mil pontos. Agora, uma realidade é fato. O atual nível de preço das companhias brasileiras, principalmente aquelas que têm uma boa estrutura de caixa, ou seja, elas vão conseguir passar por esse período aí de 1 trimestre, 2 trimestres, elas estão extremamente descontadas. E o seu foco agora deve ser esse. O seu foco deve ser olhar para essas companhias, migrar os seus investimentos para essas companhias que estão altamente descontadas. Eu sei, é muito difícil nesse momento você colocar o teu dinheiro vendo o nível de risco que a gente está passando, ou a volatilidade intensa, a incerteza que a gente tem. Mas é nessas horas que você acaba fazendo os melhores investimentos. Eu cito uma carta que acabou de sair no dia 20 hoje, né, fresquinha, de Luiz Stulberg, o maior gestor do Brasil. De longe, o maior gestor do Brasil. Em determinado momento, ele fala, abre aspas, já vimos isso em 2008 e outras crises. Esta é a oportunidade. Está aqui na carta dele, eu compartilho dessa visão. E eu vou falar mais sobre essas crises na jornada da Estratégia Fria. Dos dias 30 de março a 3 de abril, eu vou falar das crises que eu passei e o que eu fiz para sobreviver a cada uma delas e qual foi a minha atitude em cada uma delas. É uma jornada com vídeos inéditos, são 4 vídeos totalmente inéditos, mais uma live só para a gente debater esse tema. E você vai perceber que realmente a gente está diante de uma baita oportunidade. O news flow ainda é muito pesado, ainda é muito negativo, mas quando a gente compra ao som dos trovões, dos canhões, é que nós fazemos os melhores negócios dentro da Bolsa de Valores. Mas para isso, você precisa entender exatamente o que você está comprando, porque não será toda empresa que vai retornar. Eu vou te explicar isso na jornada. Não é toda empresa que vai ter a qualidade para voltar, que vai ter a qualidade para te trazer lucro. Eu passei por isso já no passado. E é exatamente sobre isso que vai tratar a jornada da Estratégia FIA. A oportunidade do século. A primeira grande oportunidade depois de 2008. E não sou só eu que estou vendo isso. O maior gestor do Brasil, em carta, também falou isso. E eu vou te mostrar como você encontra as melhores empresas. Então, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo ou clica num cartãozinho que vai aparecer aqui para você. Vai lá, faz a sua inscrição, garante uma das vagas. E a gente se vê lá no dia 30 de março, no início da jornada da Estratégia FIA. Você vai receber o aviso no seu e-mail. No dia 30, 8 horas da manhã. Só clicar aqui no link abaixo do vídeo, clica no botão e garanta uma das vagas.